Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista. Esta é a sexta parte. Filhos de Deus carnais, filhos de Deus espirituais. Filhos de Deus espirituais e filhos de Deus carnais. A palavra filhos é iluminados. Iluminação. Não é iluminados, é iluminados. É luz. Os filhos são luz. Ele criou os nossos espíritos primeiro. Depois formou um pó. Do pó ele forma, ele molda com uma matéria-prima perfeita. Isso antes do pecado e coloca a luz dentro dessa formação que ele fez, que é o corpo, a alma, e coloca o espírito. Isso é maravilhoso. Isso antes do pecado. Tá bom, meus irmãos? Voltamos com a sexta parte, filhos espirituais, filhos carnais. Vamos prosseguir agora para frente para nós ler, que tem muitas coisas para nós ler e entender ainda, para que não fique uma série de vídeos muito maiores. Vamos fazer umas conclusões rápidas aqui, básica, para nós entender. Tem um livro de Enoque, para nós saber um pouquinho o que Enoque falou, o que revelou, o que Deus revelou para ele. Diz assim, vamos prosseguindo aqui. Versículo 11. E agora, maldito és tu desde a terra. Capítulo 4, versículo 11 de Gênesis. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, olha só, não te dará mais a sua força. Fugitivo serás na terra. E então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu possa suportar, e eis que hoje me lanças da tua face, da terra da tua face, me esconderei, e serei fugitivo, vagabundo na terra, vírgula, e será que todo aquele que me achar me matará? Então nós aqui já confirmamos que os filhos de Abel já estavam lá, as nações, a nação, a primeira civilização já estava lá, a primeira, que eram os filhos de Abel, que foi morto pelo seu irmão. O descendente da serpente, espiritualmente, filho carnal de Adão e filho carnal também de Deus. Da mesma forma que Adão se tornou um filho carnal depois do pecado, Caim também era um filho de Adão depois do pecado, adotado pela serpente, pelo espírito, Satanás, e era também filho carnal de Deus. É isso que é a mensagem verdadeira. Eu não posso chegar aqui e forçar a interpretação, interpretar eu mesmo, com essas conjecturas que Deus fez o homem sem o espírito, que era só pó, e vem com aqueles ensinamentos equivocados, que Deus criou o mal, criou Adão da matéria, que a matéria já tinha defeito, que tinha problema de fabricação. Isso é bobagem. Isso é história da carochinha. Versículo 15. Antes de nós ler o 15, olha só como isso é interessante. Tem uma revelação muito importante para nós. Esta é a série Filhos Espirituais e Carnais. Quem eram os filhos espirituais? Os espíritos que Deus criou com ele quando Deus estava formando o mundo, meus irmãos. Era a própria trevas. O mundo era a própria trevas, que já estava, que já existia, que estava já embaixo do poderio, do poder, do livre-arbítrio de Deus. Já estava esse buraco negro que eles falam aí, era a própria terra. Já existia e estava com águas.
E desse buraco negro, para os irmãos entenderem mais, das trevas, Deus criou a luz, criou os filhos espirituais e deu vida a essa terra que estava debaixo das águas. Aí a gente vai lá, no capítulo 1 começa, para os irmãos entenderem, meus irmãos, os irmãos podem até pegar um papel, pode pegar uma água, pode pegar aquelas tapoé de gelatina, para que os irmãos entendam. Vocês têm liberdade para isso, para vocês entenderem quem está com a verdade, se é os homens ou o Criador. Porque o Criador sempre esteve com a verdade. Ele é a verdade. E eu já fiz isso, já comecei a ler o Gênesis 1, literalmente falando, fisicamente falando. Eu fiz o papel, peguei a tapoé de gelatina, coloquei para baixo no prato, aí fiz a água. Eu falei, dessa forma é a terra. Então, não precisa, tudo que eu aprendi no ensino fundamental, no ensino médio, o que estão ensinando no superior, não é verdade. Mentiram para nós. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus criou a luz nas trevas, separou a luz das trevas, ocultou a luz, deixou a luz. Deus não criou o mal já estava, já existia, mas Deus separou as trevas. E no pecado adâmico, Adão, pai da humanidade, ele trouxe as trevas para dentro de si. Ele trouxe aquilo que Deus separou, ele trouxe a escuridão no pecado, na desobediência, no lançar, no comer mais erva. É tanto que a natureza adâmica está dentro do ser humano de eternidade a eternidade. Qual é a natureza adâmica que está? Qual é a escuridão que Adão trouxe através do pecado, na desobediência, que ele trouxe para dentro do corpo, para dentro da formação que era perfeita, que estava debaixo da luz de Deus? Qual foi a escuridão que ele trouxe à natureza adâmica? É por isso que todos nós humanos, quando fechamos os olhos, o que nós enxergamos na nossa mente, falando fisicamente? Escuro. É a escuridão, é a natureza adâmica, que era luz, era o poder de Deus sobre aquela matéria, aquela formação da terra. Aquela luz, depois do pecado, se transformou trevas. Você está entendendo, amado? Eu já trabalhei no empreendimento e eu gosto muito de ter razão e fé. E eu subi pelas escadas até o segundo andar, terceiro andar, e tem aquelas luzes física, falando literalmente, que é automática de emergência, e quando eu estava subindo de dia, isso de dia, no horário comercial, horário de trabalho, e aquela luz apaga de emergência naquele corredor, naquelas escadas, naquele corrimão. E eu estou subindo a escada. Quando a luz apaga, eu fazendo uma ilustração disso, eu, Fernando, falando, eu não consigo enxergar nada. Aquela escuridão terrível. Aquelas trevas totais que eu não conseguia nem colocar o pé no outro degrau. Com medo, preste atenção, com medo. O primeiro sintoma das trevas que houve em Adão e Eva foi o medo. Eles foram para trás da árvore na viração do dia. Porque a noite, a escuridão estava chegando. E eu fui colocar o pé, quase eu tropecei, que eu não conseguia enxergar nada. Aí eu tive que balançar a mão assim para o sensor acender a luz.
E aí eu comecei a entender como que aconteceu esse pecado chamado original. E estamos aqui formando, passando esse conhecimento aos queridos irmãos, aos irmãos, às irmãs que querem, que têm desejo de aprender, que não querem estar aqui no canal para ser seguidor do Fernando, seguir o Fernando no Instagram, no Facebook, mas seguir o ensinamento do Fernando. Não é seguir a doutrina do Fernando, mas confirmar com o Fernando, ler com o Fernando, ler com o irmão Paulo do canal Luzes da Graça e seguir para um caminho perfeito. Então, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso com os filhos carnais que agora, depois dele ter matado, ter tirado a vida, ter deixado a família de Abel órfã, chorando, Deus é tão maravilhoso por ser um homem que descendia, como Deus disse, os descendentes da mulher, os descendentes da serpente, colocarei uma inimizade entre ti e a mulher, entre o descendente da serpente e os seus descendentes da serpente. Filhos carnais e espirituais. E Deus disse depois da morte, depois do assassinato, depois daquela maldade, Deus vem com seu amor, irmãos em graça, que diz que Caim era o filho da perdição, que era somente descendente da serpente. Sim, meio caminho andado. Era. Vocês estão certos, ponto. Mas também ele não era só descendente da serpente, como vocês afirmam, coloca ponto final. Ele era filho carnal de Deus. Também era filho carnal de Adão. E era filho de Eva. Para com esse negócio de exaltação, porque quando eu vejo um irmão em graça dizendo, eu vim lá do alto, meu espírito está dentro de mim, veio lá do alto, eu sou um eleito. Aí veio o homem carnal fazendo maldade, que a gente vê aí que acontece no mundo republicano. Esse é filho da perdição, não tem o Espírito de Deus. Esse foi feito só da terra, morreu, acabou, secou, só tem cabelo. Por que é isso, meus irmãos? Quem é você? Quem é eu para falar isto? A criação de Deus, ela foi espiritual e foi física. Foi perfeita. Capítulo 4, versículo de número 14 diz: Eis que hoje me lanças fora da face da terra, da tua face me esconderei, serei fugitivo, vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Quem que poderia achar ele matar e vingar, trazer vingança? Era a família de Abel. Já estavam lá. Quando eles levam o sacrifício, que Deus rejeita o sacrifício, mas eu entendo que Deus não rejeita o sacrifício. Deus rejeita o próprio Caim e aceita a oferta. Sacrifício não, a oferta, corrigindo aqui, a oferta de Abel, ele aceita. E a de Caim, ele rejeita. Porque Deus tem um livre-arbítrio. Deus não pode escolher. Deus é sem limites, ele é o Criador, ele é soberano. Ele não é um Deus mau, ele é um Deus bom. Ele tem alma. Ele tem um corpo. É um corpo espiritual, aquele da ressurreição.
aquele que veio formar Adão, que veio morar aqui na terra, veio habitar por um tempo. Se é o tempo de 1000 anos, então ele habitou para o nosso tempo Cronos e para o tempo Chiron dele. Ele habitou 7.000 anos aqui. E o tempo nosso, ele habitou 7 dias. E Deus disse: eis que eu te lanço fora, todo aquele que te achar. Ele falando para Deus, né? O filho carnal. O carnal, a carnalidade, a carne dominando ele. A ira, a raiva dominando ele. A alma dominando de dentro para fora. O ser espiritual atuando na alma, na consciência. O pai dele, o pai adotivo, o Satanás, o obstáculo, o Satanás, o opressor, o obstáculo, o adversário, que não era a natureza de Caim, não era a carnalidade de Caim. Porque eles dizem que era a natureza de Caim. E Deus disse ao filho carnal, versículo 15, o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. Olha como isso é interessante. Que o filho carnal, Deus agora, por ser um pai amoroso, um pai bom, não é o pai aí dos irmãos em graça, o pai mau, não é esse não, o pai bom. Não é o pai aí que é ensinado, que morreu, não tem espírito, acabou, não volta para Deus. Isso aí é balela. O pai bom, o pai celestial, o Deus verdadeiro, aquele que disse haja luz e houve luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Aquele que tomou um corpo como um de anjo e formou Adão, Jesus, Yahushua, veio habitar na terra. O primeiro anjo, como um anjo, mas o primeiro anjo foi Adão. E Yahushua veio como um corpo de um anjo para formar e colocar o espírito do querube dentro de Adão, na sua forma perfeita. Luz. E Deus disse a Caim. Deus disse como? Deus disse ao filho da perdição, Fernando? Deus disse: você foi feito para pecar? Não. Ele disse: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será o quê? Castigado. Por que, Fernando? Castigado. Por que quem matasse Caim 7 vezes ia ser castigado? Porque Caim era filho de Deus. Caim era filho de Deus carnal. Era a obra das mãos do Pai. Instigado, orientado, dominado pelo o ser espiritual Satanás, pelo poder averso de Deus. Enquanto eles não entenderem isso, eles vão continuar dizendo a natureza do pecado. Versículo de número 16. Aliás, 15. Dando continuidade.
E pôs o Senhor um sinal em Caim, vírgula, para que não ferisse qualquer o que achasse. Mas como é que pode, Fernando, um homem, Deus matar? Aliás, como que pode um Deus que eles ensinam que é mal, que criou o mal, que toda a carne está obedecendo a ele? Porque eu não entendo isso. Está fazendo a vontade dele. Está matando, está roubando, está se prostituindo, está criando desavença, está criando rebelião, e todos estão fazendo a vontade dele, segundo os ensinos de muitos. E Deus agora, depois que mata seu irmão Abel, Deus vê o sofrimento da família de Abel, e Deus chega e diz: quem matar Caim vai ser castigado. E Deus chega e diz: eu vou colocar uma marca em você. E Deus vai e coloca uma marca em Caim. Para a família de Abel, a família do seu irmão que ele matou, quando achasse ele ali naquele mundo, antes do dilúvio, não matasse, não assassinasse ele. Porque Deus já sempre Deus falou, eu não tenho morte, eu não tenho, aliás, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Caim ia levar as consequências que ele fez. A lei da semeadura era espiritual. Não estava nas pedras ainda, mas era espiritual, estava com Deus. E Deus disse que aquele que matar Caim, Deus, desde punir o filho da perdição, segundo os irmãos em graça, que não tinha espírito, ele dá uma proteção. Ele protege Caim. É este que é o Deus da Bíblia. Mas eu não aceito isso, Fernando. Eu não aceito isso. Eu não aceito. O problema é seu. Ele disse que o caminho dele não é o seu. Ele diz que os pensamentos dele não é o seu. Ele diz para nós, para mim, para você, irmãos, que ele não é humano. Ele não tem uma natureza humana. Ele já teve. Mas ele se manifestou com uma natureza, a imagem de Adão. Mas ele é espírito. Ele é amor. É o Deus da Bíblia. Eu não aceito que alguém mate o meu irmão ou tire a vida do meu próprio filho porque o pai está protegendo isso. Isso eu não desejo a ninguém, mas o pai está protegendo nós. Nós estamos em graça. Estamos debaixo da proteção do Altíssimo, da sombra do Altíssimo. Mas Deus não vai matar. Deus não vai mandar um raio. Deus não vai abrir a terra. Vai, você matou o meu filho espiritual. É assim que Deus está dizendo aqui, meus irmãos. É assim, irmãos em graça. Você é um filho da perdição. Eu vou abrir a terra onde você está. Até porque a Bíblia diz aqui que a terra, maldita era a terra que abriu a boca para engolir o sangue. Trazer a tristeza para a família de Abel, do seu irmão, dos seus sobrinhos, das suas irmãs. Mas Deus não disse, eu vou abrir a terra para matar você, Caim. Você vai descer. Desce, Caim. Não. Morre, infeliz, filho da perdição, filho da serpente. Deus disse, eu te protejo. Eu te guardo.
mesmo sendo assim, sem se arrepender. Você não se arrepende, Caim, mas você é o meu filho não, você é meu filho carnal, porque você matou meu filho espiritual. É isso, meus irmãos. Essa é a série Filhos Espirituais e Carnais. Então, Deus colocou um sinal, e a teologia moderna, o José Smith, com a sua instituição religiosa nos Estados Unidos, trouxeram várias doutrinas sobre, ensinos sobre essa marca que Deus colocou em Caim. E aí eles foram lá, José Smith, com seus seguidores, seus fanáticos, que deu que ele tinha uma cor vermelha e ele passou num rio, entrou naquele rio, e quando ele saiu daquele rio ele ganhou a cor negra. Isso é preconceito dentro das instituições religiosas. Aí outros ensinam, é porque a marca que Deus colocou em Caim foi a marca da besta. Aí sabe aquela confusão? Marca da besta foi a moeda, foi o capital de Roma. No Apocalipse foi a moeda romana. E aí eles vão colocando, a marca de Caim estava sobre ele e seus filhos. Era a marca do capiroto, era a marca de Satanás, era o 666. Essas histórias de filme de Hollywood, sabe? Das calçadas da fama que existe. Não. A marca, nós não temos certeza, aí uns vai literalmente, sabe? Vai literalmente, aí deixa as coisas espirituais, vai por literal somente. Aí fala, não, que ele tinha barba, a barba dele era desse tamanho. A barba, ele foi lá, rapou a barba dele. Aí outros, não, é o cabelão que ele tinha, ele foi lá, rapou o cabelo, foi a marca de Deus. Meus irmãos, isso tudo balela. Não sabemos qual foi a marca, mas temos certeza de uma coisa, que a lei espiritual estava com Deus. Deus andava em suas leis, mas a lei veio depois do dilúvio, no mundo depois do dilúvio, pós-dilúvio, lá em Êxodo 19, que veio a lei física em pedras, e nós podemos até afirmar que a marca poderia ter sido esta, que Deus não trouxe a lei física naquele momento. Os irmãos estão entendendo? Para usarem a lei física e tirar a vida de Caim, assassinar Caim pela lei, como era quando foi dada lá em Êxodo 19, lá para Moisés no monte Jabal Olor, no monte Sinai da Bíblia. A segunda linha de pensamento, que é mais correta sobre a marca que Deus colocou em Caim, é que ele pode ter colocado nele, no próprio Caim, o nome dele. Pode ter colocado um tetragrama chamado aí, as 4 letras que representavam o nome de Deus. E Deus, concluindo isso tudo, Deus protegeu Caim dos seus irmãos, dos irmãos de Abel, da família de Abel. Porque todo aquele que te achar não te matará. Essa é a revelação, meus irmãos. Vamos continuar? Vamos continuar? E versículo de número 17, versículo 16. E saiu Caim diante da face do Senhor, vírgula, e habitou na terra de Note, vírgula,
do lado do oriente do Éden. Do lado, olha, preste atenção. Do lado do oriente do Éden. O Éden era físico, e eu acredito que era a África. E o Éden também, que Deus plantou o jardim, era espiritual. Quando Deus vem, meus irmãos, plantar esse jardim, a terra, ela passa a ser espiritual. Como, Fernando? De trevas, ela passa a ser luz. Quando Deus forma o homem, a terra é luz, irmãos em graça. Como que Deus fez Adão para pecar? Pois se Adão era luz, se Eva era luz, e Deus plantou o jardim. E quando ele mata seu irmão, ele se desloca, ele sai da terra do seu irmão, que era outra banda. Eu entendo que era outra banda da terra. Poderia ser o Ocidente. Ele sai daquela banda e vai para outra. Aonde Deus veio, aonde Yahushua veio com o seu corpo da sua ressurreição, que passou entre paredes, que formou Adão do pó. Ele vai buscar, ele vai procurar alguém da família de Abel para se relacionar, para começar a segunda civilização do mundo do mundo pré-diluviano. Note esse nome, preste bem atenção, eu estou terminando já esta parte, esta sexta parte. Note, estava onde estava o jardim, onde estavam as árvores, Deus retirou, preste atenção, Deus retirou, guardou com os anjos a árvore, o jardim com os anjos, levou do portal, levou pelo portal, tirou, deixou somente o físico. E ele foi para onde estava o espiritual Éden. Parou, olha só, meus irmãos, preste atenção. E saiu cair diante da face do Senhor. E habitou na terra de norte, ao lado do oriente, oriental do Éden. E ali nós sabemos a história que ele conheceu Caim, ele relacionou com sua mulher. E quem era? Era a irmã de Abel. E note, mais tarde, depois do dilúvio, depois que as águas abaixassem,